Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com você a palavra. Abra sua Bíblia comigo então, em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. E nós leremos do verso 1 ao verso 20. E peço a você a gentileza de, terminada a leitura, não fechar sua Bíblia. Preciso que você acompanhe comigo a exposição desta passagem. Lucas capítulo 3. Está escrito o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, João Batista é certamente uma das figuras mais importantes e mais emblemáticas da Bíblia. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o precursor do Messias. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Poderíamos chamar João Batista de a dobradiça da Bíblia. Foi ele quem fechou o Velho Testamento, foi ele quem abriu o Novo Testamento. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. Ninguém recebeu elogio tão alto de Jesus quanto ele.
Foi Jesus quem disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador, é traçar para nós o cenário político e religioso do Império Romano e da província de Israel, quando João deu início ao seu ministério. E ao fazê-lo, Lucas adota um método. Ele parte do geral para o particular, do império para a província. Então vejamos o verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Todos nós sabemos que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 da era cristã ao ano 37. Se João começa o seu ministério no ano 15º, nós estamos afirmando que João começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta é como é que estava o mundo ou o Império Romano, que homens governaram esse império, nesse momento em que o Evangelho é implantado e a igreja se estabelece de Jerusalém, chegando até Roma. Então poderíamos recuar ao grande general Júlio César, Marco Antônio, Otávio. Poderíamos recuar a César Augusto, que governa de 27 a 14, período em que Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governa do ano 14 ao 37, quando João dá início ao seu ministério, quando Jesus dá início ao seu ministério, morre e ressuscita, que foi sucedido por Calígula, do ano 37 ao ano 41, e foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governa de 41 a 54, quando há uma grande fome no mundo e os judeus são expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiada e começa a brutal perseguição sobre a igreja, os crentes foram crucificados, queimados vivos, época em que Paulo e Pedro são martirizados, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura a Arena da Morte, o Coliseu Romano, no ano 70, onde 10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade, tempo em que também Jerusalém foi tomada. E houve a maior diáspora de todos os tempos, de 70 a 14 de maio de 1948, que foi sucedido por Tito Flávio, seu filho, que foi sucedido por Domiciano, que começa a governar em 81 até 96, quando João então é banido para a ilha de Patmos, de onde escreve o livro de Apocalipse. Por que estou lhes trazendo esse resumo? Para provar uma única tese, é que a maioria dos homens que governava o mundo naquela época eram homens maus, perversos, truculentos, sanguinários. Bom, mas você pode perguntar assim: quem sabe a província de Israel está melhor no cenário político? Vejamos, continua o verso 1 comigo. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Se vocês perceberam, tem algo estranho nesse versículo. O que é estranho aí? Tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes, os tetrarcas. Um tetrarca não é mencionado aqui, Arquelau, que era o tetrarca da Judeia, conforme Mateus 2:22. Mas no lugar de Arquelau tem aqui um governador romano, Pôncio Pilatos. A pergunta é: como Pôncio Pilatos veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Por que o nome do Arquelau não está aqui e no lugar dele está Pôncio Pilatos? Para explicar isso, irmãos, eu preciso um pouquinho da paciência de vocês, porque quero recuar um pouco na história, sem o que nós não poderíamos entender completamente esse texto de Lucas 3. Então me permita recuar ao ano 586, quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Israel sofre um cativeiro de 70 anos, e nesse interregno a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna
do cativeiro, quem domina o mundo não é Babilônia mais, é o Império Medo-Persa, que por sua vez cai nas mãos de um outro império, o Império Grego, o Império Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica, e uma língua mundial se divulga, o grego. Entretanto, com a morte de Alexandre o Magno, precocemente, aos 33 anos de idade, não tendo ele sucessor para o trono, o grande império greco-macedônio é dividido entre 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o poder dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o poder dos sírios, os Seleucidas, período em que foi feita a tradução do Antigo Testamento para o grego, versão que nós chamamos de Septuaginta. E no governo Seleucida de Antíoco IV, este homem, chamado também de Antíoco Epifânio, profana o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar do templo. Isso provoca uma guerra, nós conhecemos como a guerra dos Macabeus, quando Matatias Macabeus, seu filho Judas Macabeus, não suportando aquela profanação, deflagram uma guerra e ganham uma guerra, libertando Israel do domínio estrangeiro, formando o que nós chamamos de um governo asmoneu em Israel. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega-o ao conhecido Império Romano, nomeando na época Antípater como rei sobre todo Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entendermos agora, seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, recebe de César Augusto e do Senado romano o título de rei dos judeus. Quem era Herodes? Porque às vezes quando nós falamos em Herodes fica um pouco difícil para nós de entender, porque há 4 Herodes mencionados no Novo Testamento. Herodes o Grande é o pai desse time aqui do verso 1. Herodes Antipas, que é esse que está aqui no verso 1, que era o tetrarca da Galileia. Depois tem o Herodes Agripa I, que foi quem mandou matar ou executou o apóstolo Tiago, está lá em Atos 12, e mandou prender Pedro na prisão máxima, e foi morto por um anjo de Deus. E você tem o Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Mas quem é esse Herodes, pai desse time aqui, o Herodes I? Bom, primeiramente ele era um grande gestor público, tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Foi ele que ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo quanto o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 1000 judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia em Jerusalém, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Mas esse rei tinha um problema. Ele era muito desconfiado e tinha muito medo de perder o poder, ao mesmo tempo muito truculento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era formado de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, 9 vezes. A chamada esposa preferida dele, que era da nobreza, chamada Mariana. Aconteceram algumas coisas interessantíssimas, porque logo que ele casou-se com Mariana, sua sogra, Dona Alexandra, pediu para ele nomear o sobrinho dela, Aristóbulo, com 17 anos, como sumo sacerdote em Jerusalém. A religião já estava corrompida, e ele nomeou, e o menino foi bem, e ele com ciúmes mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, fugiu para o Egito, para debaixo das asas de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sogra Alexandra no Egito. Depois disso, César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e diz assim: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes.
Antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo morta por ele, assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, matou Mariana antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudarem. Sua irmã Salomé disse assim para ele, era tão ruim quanto o próprio Herodes: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na estância mineral de Jericó, que ele mesmo construíra, ele fez Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai me prometer que você vai mandar matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, eu estou lhes contando isso por 2 razões. Primeiro, por muitos anos eu não entendia um versículo da Bíblia, muitos anos. Eu não entendia Mateus 2. Desde criança, nascendo já num berço cristão, fazendo peças de Natal, eu não entendia isso. Uns magos vieram do Oriente, chegando em Jerusalém, fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes ficou alarmado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Mas como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão truculento era esse homem e do que ele era capaz de fazer sempre que alguém na cabeça dele se colocava no caminho dele para concorrer com ele ao trono. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém ao redor de 2 anos para baixo. Bom, mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar: os poderosos deste mundo também morrem. O único que permanece no trono e jamais será apiado do poder é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Com a morte de Herodes o Grande, o reino de Israel, que era governado só por ele, é dividido entre 4 partes. Nós chamamos na Bíblia isso de tetrarquia. O ponto é, por que o tetrarca da Judéia não está aqui? Está lá em Mateus 2:22. Então, esse homem foi tão mau, pior do que o pai, que os judeus disseram assim para Roma: tira esse homem daqui, nós não aguentamos esse homem. Embora Israel pertencesse ao Império Romano, quem governava Israel era a família herodiana, era a família Idumeia. Roma aproveita o ensejo, saca o Arquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Por que eu estou lhes trazendo novamente essas informações? Para fazer uma segunda pergunta, uma segunda tese. Esses homens aqui do versículo 1, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe Lisânias, esse time aqui é gente boa? E a resposta é não. São homens maus, são homens violentos, são homens sanguinários. Em outras palavras, se o cenário político do império estava ruim, o cenário político da província estava pior ainda. Aí você diz: bom, quem sabe a religião esteja como um porto seguro de esperança para as pessoas então. Mas como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, ocuparam essa função 28 pessoas. Era o cargo mais alto da religião judaica, era comprado a peso de ouro. Aqui o Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote
de fato, enquanto o genro era apenas o sumo sacerdote direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso e interrogado, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo para o governador é Caifás. Ou seja, a religião também está corrompida. E você pergunta então, meu Deus, tem esperança num cenário desse? Quando o universo político está corrompido, quando o universo religioso está corrompido, tem esperança? Agora, olha para o mundo, e você vê uma agenda global anticristã, deliberadamente anticristã, e você diz, meu Deus, tem esperança? E você olha para o Brasil e a cena é a mesma, é uma agenda anticristã, que quer conspirar contra os valores judaicos cristãos, quer minar a família e quer destruir os valores morais que são pilares da sociedade. E você pergunta, meu Deus, tem esperança? E quando parece que o cenário é todo cinzento, Deus entra com incursão na história, muda o placar do jogo, vira a mesa da história e começa um grande movimento de reforma e de reavivamento. Porque é nessa conjuntura que está escrito, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. João é um cara estranho, se veste de maneira estranha, se alimenta de maneira estranha, que prega num lugar estranho. Mas irmãos, onde a palavra de Deus vem e é anunciada, as multidões se ajuntarão para ouvi-la. Sabem por quê? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande metrópole ou numa cidade do interior ou numa região rural, não importa se num belo templo ou num pequeno templo, não importa se debaixo de uma árvore ou num deserto, onde a palavra de Deus vem, as pessoas se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Mas como é que foi o ministério deste homem? Confira o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda. Leia os profetas, João Batista, Jesus, os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós transformamos a agenda em centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas preste atenção nisso. Tem 400 anos que ninguém prega. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Nós chamamos isso de silêncio profético ou período interbíblico. Depois de 400 anos que ninguém escuta um sermão, você pergunta, como é que vai ser esse camarada? O que é que vai pregar? Alguém poderia dizer, ô João, você pega leve, esse povo não está acostumado com Bíblia. Prega um sermão mais palatável, um sermão mais politicamente correto. Porque se você pegar pesado, esse povo não vai aguentar. Só que João não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis. João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. João não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório ao arrependimento e à salvação. Mas o que ele prega? Diz o texto, versículo 3, ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo o seguinte, a não ser que você mude a sua cabeça, que você mude o seu coração, que você mude a sua vida, que você seja totalmente transformado, não há salvação para a sua vida. Isso é uma mensagem radical. Arrependimento é a grande manchete do reino de Deus.
foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus Cristo, foi a mensagem dos apóstolos, é a mensagem da igreja de Deus até que Jesus volte. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se vocês perceberem comigo no versículo 4, tem uma informação para mim muito preciosa. Esse pregador inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? A resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro pregador se levanta e ele abre a Bíblia e ele expõe a Bíblia. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador não cria a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. O pregador é servo da mensagem, ele é um mensageiro, ele é um instrumento da mensagem, mas a mensagem não é dele. Você não cria mensagem, eu não crio a mensagem é de Deus, nós transmitimos a mensagem. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem um compromisso com a sua palavra. O que temos promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Versículo 4. João Batista nos é apresentado, irmãos, como engenheiro do reino de Deus, engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós, o que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. O que tem aqui como pano de fundo? A ideia aqui, irmãos, é que no passado, nos antigos impérios e reinos, quando um rei ou um imperador ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito, preparando o caminho, abrindo estradas. João Batista é esse engenheiro. E ele não está falando de estrada, está falando do seu, do meu, do nosso coração. E eu quero entender, meus amados, aqui, que está falando de alguma coisa que é muito comum para nós e muito desejado por nós. Eu chamo isso de avivamento espiritual. O que é um avivamento? É preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Irmãos, entendamos isso, Jesus só vai se manifestar ao mundo na igreja e através da igreja. Quando João escuta a voz de Jesus na ilha de Patmos, voz como de trombeta, ele volta para ver quem falava com ele, e quando ele se volta para ver, ele não vê Jesus, ele vê a igreja. E no meio da igreja, ou das igrejas, estava lá um semelhante a filho de homem. Eu tive o privilégio de visitar um dos maiores avivamentos do século passado, em Quacesabanto, na África do Sul. Esse avivamento aconteceu em 1966, eu estive lá em 1991. Ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro foram para lá ver o que Deus estava fazendo. Os cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Eu ouvi pessoalmente o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas morta. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Você pode conferir isso na obra Reavivamento na África do Sul, ou, se você tem acesso ao inglês, uma obra mais completa, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. E nós levamos uma caravana para lá. Brasileiro é por natureza um pouco místico, para ser assim bem cauteloso. E alguns do nosso grupo pensou assim: eu quero ver milagres diante dos meus olhos. Pasmem vocês, ficamos lá mais de uma semana, nem a palavra milagre nós escutamos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como aquele lugar. Perguntamos ao pastor Erlich Stigin, o homem que Deus usou para aquele avivamento chegar: o que é avivamento, pastor? Ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que o Senhor se manifeste.
Essa preparação, irmãos, é uma verdadeira revolução na nossa vida, conforme está escrito no versículo de número 5. 4 coisas profundas precisam acontecer conosco. Primeiro, todo o vale será aterrado. Segundo, todo monte outeiro vai ser nivelado. Terceiro, todo o caminho torto vai ser retificado. Quarto, todo o caminho escabroso vai ser aplainado. Qual o resultado? O avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que ele está falando? O que é um vale? Vale é uma depressão, é um lugar escuro. Fala das cavernas da alma, das gavetas secretas do coração, onde se aninham práticas, pecados escondidos. Enquanto esse vale não for aterrado, as chuvas do avivamento serão retidas. O que são os montes? Monte fala de soberba, de arrogância, de altivez de espírito, de peito estufado, de nariz empinado. Onde tem vaidade, onde tem soberba, aí o Senhor não se manifesta. O que é o caminho torto, senão uma vida hipócrita, dupla, uma coisa aqui, outra ali, outra acolá? Onde tem vida torta, aí o Senhor não se manifesta. O que é o caminho escabroso? É o caminho fora do lugar. Se tem alguma área da nossa vida que está fora do lugar, fora do projeto de Deus, aí as chuvas do avivamento são retidas. Mas se essas áreas todas forem confrontadas pela palavra, se nós emendarmos os nossos caminhos, se nós nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, se nós nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, então a promessa do verso 6 se cumprirá, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu aguardo esse dia. Eu anseio por esse dia. Bom, mas você pode fazer uma outra pergunta para o texto. Quem estava lá no deserto escutando João Batista? Confira comigo, versículos 7 e 10. Ele está falando de multidões, está no plural. Quando você vai ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai entender por que está no plural. Porque toda a província da Judéia estava lá, toda a cidade de Jerusalém estava lá, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá. Mas olha o versículo de número 12, lá estão os publicanos. Olha o versículo 14, lá estão os soldados. Olha Mateus 3,7, muitos fariseus, muitos saduceus. E por que é importante trazer isso à tona agora? Eu tenho lido ultimamente alguns experts, peritos, especialistas em crescimento de igreja, e eu fico às vezes um pouco perplexo com isso pelo seguinte: está muito comum na nossa geração um camarada fazer seminário, ele sai do seminário e ele não quer ser pastor, ele não começou o pastorado dele, ele engata direto num mestrado, e aí ele termina o mestrado e se empolga novamente e engata num doutorado, e aí por uma questão de aproveitamento do tempo ele já faz um pós-doutorado. E aí ele vira um especialista, por exemplo, em plantação de igreja, ou em crescimento de igreja, e começa a escrever sobre esse assunto, porque ele é um perito, mas ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é um doutor no assunto. E alguns desses eruditos dizem assim: você quer uma igreja relevante, plantar uma igreja relevante, você tem que plantar uma igreja homogênea. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: ó, você quer plantar uma igreja? Eu vou plantar uma igreja para influenciar a classe média alta da cidade. Eu quero gente que tenha dinheiro para ter capacidade financeira de investir em grandes causas do reino. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de alto padrão. Outro diz: não, eu quero plantar uma igreja para influenciar os formadores de opinião. Eu quero gente intelectual, quero os acadêmicos, quero os professores, quero gente capaz, com capacidade de influenciar intelectualmente a cidade. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros não, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer opção pelos pobres, eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade, eu vou fazer opção pelos pobres. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso, nada disso. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade
e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção por este em detrimento daquele. Deus ama a todos, e a igreja de Deus é esse lindo mosaico de gente diferente, mas todos lavados no sangue do Cordeiro, com o nome escrito no livro da vida. Mas você pode fazer uma outra pergunta para o texto, e essa pergunta para você e para mim, pastor, é muito relevante. Que tipo de mensagem, de sermão, é uma mensagem, é um sermão de reavivamento? Vamos ver quais são as ênfases da pregação de João Batista. Primeiro lugar, João Batista alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7 comigo. As multidões estão vindo e ele diz assim: raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista. Estou falando sério, escandalizado. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o cara se levanta para pregar o primeiro sermão e chama o auditório dele de raça de víboras. Que acidez na voz, que falta de polidez no trato, que agressividade. Se nós formos tratar as ovelhas de Cristo assim, o auditório vai ficar vazio. Por que ele está fazendo isso? Você não consegue interpretar Lucas 3,7 senão à luz de Mateus 3,7. E o que está lá em Mateus 3,7, texto paralelo, que não está aqui em Lucas 3,7? É que lá em Mateus 3,7, quando João olha essas multidões, diz o texto, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então ele diz: raça de víboras. Quando você lê a sua Bíblia, não dá uma urticária em você quando você começa a ler sobre os fariseus, não. Pensa num time complicado. Vivia com lupa na mão, procurando os pecados dos outros, mas não olhava os seus próprios. Jesus os chamou de sepulcros caiados. O que é isso? Sepulcro caiado. A cultura brasileira ajuda a gente a entender isso. Eu sempre, no meu pastorado, ia, e quando posso vou até hoje, no dia 2 de novembro, para o cemitério, distribuir folhetos evangelísticos, ou de consolo. No dia 1º, os cemitérios estão lotados de gente pintando as catacumbas, as sepulturas. Quando chega no dia 2, o dia da visitação, está tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo branquinho, mas lá por dentro está podre. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Agora, notem isso, os fariseus não foram sempre assim, não. Como é que eles surgiram? Quando eles surgiram? Eles surgiram nesse período, irmãos, interbíblico, para fazer resistência à cultura grega, à cultura helênica, diríamos nós, resistindo à secularização da igreja da época. Foi um movimento de reforma e reavivamento para defender a sã doutrina e a piedade. Entretanto, com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência. E Jesus os chamou de sepulcros caiados, hipócritas. E os saduceus? Os saduceus são o mesmo grupo de reforma e reavivamento, oriundos da elite da sociedade, que sucumbiram rapidamente à cultura grega. É por isso que eles não acreditavam em anjos, em ressurreição. É por isso que eles não acreditavam em todo no Antigo Testamento, só no Pentateuco. Mas não só sucumbiram à cultura grega, não, eles se tornaram colaboracionistas de Roma. Mas não só se tornaram colaboracionistas de Roma, eles ganharam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem disso. Tudo girava em torno do templo. Nas festas anuais,
Multidões e multidões vinham para Jerusalém, a população quintuplicava. Nenhum adorador que vinha de outras terras, é só ler Atos 2 para entender isso, podia comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, ou uma pomba, ou uma rola para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era formada de currais de ovelhas, de gaiolas, de pombas e de rolas, para eles embolsarem essa grana. É por isso que Jesus pegou o chicote e começou a virar as mesas dos cambistas, abrir as gaiolas, abrir os currais e dizer o seguinte: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. E esse time está lá escutando João Batista. E quando João Batista vê esse time chegando, ele disse: raça de víboras. Por que ele está falando isso? Que para João Batista a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nas víboras foi Deus, mas quem botou a hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase do sermão de avivamento, irmãos, pasmem vocês, é que João alerta sobre o perigo real do inferno. E eu fico chocado de novo com João, mas muito chocado. Sabe por quê? Meus irmãos, tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. O cara me levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. Olha, eu estou falando para muitos pastores aqui hoje, e eu posso lhes garantir uma coisa: nenhum pastor, ao pregar um sermão sobre o inferno, vai receber um tapinha nas costas na porta da igreja de um ovelha: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Estou saindo até mais leve da igreja hoje. Dá ibope não, varão, dá não. Mas preste atenção nisso: é melhor as pessoas escutarem sobre o inferno do que irem para o inferno. Terceira ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, ele alerta sobre o perigo real do falso arrependimento. Olha o versículo 8: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que isso é importante? Porque tem florescido no Brasil, infelizmente, uma falsa teologia chamada de hipergraça ou supergraça, que diz assim para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui nós não interferimos na vida de ninguém. Nós somos uma igreja inclusiva. Aqui vale tudo. Isso não é graça, isso é desgraça, porque leva a pessoa para o inferno. A graça transforma o caráter, a graça transforma a vida, a graça transforma a família, a graça transforma a igreja, a graça transforma a sociedade. O evangelho salva. Quarta ênfase, irmãos, de um sermão de avivamento: ele alerta sobre o perigo da falsa confiança espiritual. Olha o versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O auditório está dando carteirada no pregador. É isso mesmo. Eles estão dizendo para João: alto lá, João, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos do Abraão, pega leve com a gente. Mas quem são os filhos de Abraão? Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é o verdadeiro filho de Abraão. Eu gosto às vezes de fazer perguntas para as pessoas por onde eu ando, e às vezes eu pergunto assim: meu irmão, minha irmã, está firme no Senhor Jesus? A pessoa responde assim: é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço, sou um batista convicto, sou um assembleiano seguro, sou até do verbo vivo.
Outros são mais sofisticados. Está firme, meu irmão? Claro, pastor, sou calvinista, seguro. Sou arminiano convicto. Meu amado, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser da comunidade, você pode ser do verbo vivo, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus, é Jesus, é Jesus, é só Jesus. Mas em quinto lugar, irmãos, João Batista alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: o machado está posto à raiz das árvores. Quem não tiver bom fruto, o machado corta, é lançado no fogo e queima. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, mas eu queria fazer outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão dá resultado? Porque ele não é popular, ele não é palatável, ele não faz cócegas nos ouvidos. Dá resultado? E a resposta está aí no versículo 10 e 11, o primeiro resultado. Quando as multidões escutam João Batista, entendamos isso, irmãos. Em tempos de avivamento, o apelo não parte do púlpito para o auditório, do pregador para os ouvintes. Em tempos de avivamento, o apelo parte dos ouvintes para o pregador. João está pregando ainda, e as multidões dizem para ele, perguntam: o que é que nós vamos fazer, João, com esse sermão seu? E ele responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Crente tem um coração aberto, crente tem a mão aberta, crente tem o bolso aberto, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora entendamos, generosidade não é arrependimento. Generosidade é a prova do arrependimento e não um substituto do arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. A salvação não é pelas obras, é pela graça. Segundo resultado, olha comigo os versos 12 e 13. Vieram os publicanos, os cobradores de impostos, a raça mais odiada em Israel. Está lá escutando João Batista e pergunta assim: ô João, e nós, mestre, o que vamos fazer com esse sermão? Ele responde: não cobreis mais do que o estipulado. Preste atenção que eu estou falando agora de Receita Federal, do leão. E eu quero dizer para você que o leão está de olho em você, conhece mais da sua vida do que você mesmo. Naquela época Roma não tinha todos os aparatos que se tem hoje de controle. Então o que Roma fazia para recolher tributos? Fazia uma concessão para alguém recolher tributos numa região, com um compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa recolhia muito mais para embolsar o resto da grana. E esse time está lá escutando João Batista: ô mestre, e nós? Vamos fazer o que com esse seu sermão? Ele responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros, veja se ele é honesto nos seus negócios, vê se ele não cria mecanismos escusos de corrupção para engordar o salário, para ganhar dinheiro de forma ilícita, imoral. Veja se o dinheiro que ele está juntando na casa dele não é dinheiro desonesto. Meus irmãos, eu tenho rodado pelo Brasil pregando em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações, e a conclusão que eu chego é que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que passa a perna nos outros, tem muito crente que assume dívidas sabendo que não vai pagar. O evangelho transforma o caráter, muda a tessitura social. Mas vamos ver o terceiro resultado, está lá no versículo 14. Os soldados estão lá também, escutando João Batista, soldados romanos, território ocupado.
E eles perguntou: João, e nós? Vamos fazer o que com o seu sermão? Ele responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Do que João está falando? Meus irmãos, preste atenção nisso. Qualquer pessoa, seja um líder político, ou um líder militar, ou um líder civil, ou um líder eclesiástico, no topo da sua liderança, ou no exercício da sua liderança, ele tem que ter muito cuidado para não exorbitar nessa liderança a ponto de machucar gente, de olhar os outros de cima para baixo, de tamanco alto. Não use a sua liderança para maltratar ninguém. No reino de Deus a pirâmide está invertida, maior é o que serve. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? O problema, irmãos, é que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. Eu vou ilustrar isso. Como é que é o seu nome, meu filho? Vou pegar o nosso irmão Isaías aqui para exemplificar. Imagine vocês que o cobrador de imposto publicano chegava na casa do Isaías e disse: ô Isaías, eu vim aqui dizer para você que esse ano o senhor vai pagar tanto de imposto. O Isaías dava um suspiro, aflito, e dizia: eu não posso pagar isso. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. Pois é, Isaías, o seu imposto esse ano é tanto. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado: ô Isaías, eu vim comunicar a você que este ano você vai pagar tanto de imposto. Eu não posso pagar isso tudo, ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. E esse time está lá escutando João Batista: ô João, e nós vamos fazer o quê? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Esse ser não usa de mecanismos e de expedientes escusos para engordar o salário, para receber propina, para se corromper. Eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais alertar, né? Bom, deixa eu terminar falando sobre 3 coisas sobre o pregador. Primeira coisa, versículos 15 e 16, confira aí comigo. Irmãos, é muito importante entender esse versículo. Estando o povo, preste atenção que povo aqui é um sinônimo das multidões. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos, não alguns nem a maioria, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade os batizo com água, mas é o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está acontecendo aqui? Preste atenção nisso. O João era um cara a cara de leão, ele não tinha medo de ninguém, e as multidões estão lá escutando. De repente toda a multidão, ou todas as multidões, em outras palavras, o povo todo começa a pensar o seguinte: ô gente, esse cara aí não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias, é ele, não tem dúvida não, é ele que é o Messias. Ô gente, 100% dos votos que entraram na urna para candidato de Messias foram dados a João, é ele mesmo. E essa cogitação unânime de todas as multidões transformam-se numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa, aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: ô João, porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí. Muitos já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, e tinham dado com os burros na água. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele teria coçado a cabeça. Bom, quer dizer, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta tanta gente como eu.
Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem no meu lado. Não, eu não engoliu a isca venenosa, não, eu fui categórico, eu não sou o Messias, não, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, não, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, não, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, não, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse homem não quer receber a glória que só pertence a Jesus, a Jesus. Entendamos isso, irmãos. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda coisa que esse homem entende, irmãos, é da mais importância para nós pastores. Ele entende a sua plena e total limitação. Eu não tenho dúvida, querido pastor desta igreja, que esse púlpito é um púlpito tão nobre, de onde tem fluído e gotejado a palavra de Deus. Por aqui já passaram e hão de passar outros pregadores. Mas entendamos isso. Todos nós, pregadores, pastores, somos totalmente limitados. Nós só conseguimos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar aos corações. Não importa como você batiza, pastor, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, todos nós só conseguimos lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Todos nós, pastores, podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Deus pode tornar isso eficaz no coração das pessoas. Nós somos frágeis, limitados, vulneráveis. O vaso é de barro, para que a excelência do poder seja toda de Deus. Finalmente, eu termino aqui. O pregador é corajoso, muito corajoso. Olha o versículo 19 e 20 comigo, por gentileza. O que está escrito aí? Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse lá atrás para vocês que o Herodes, pai desse aqui, casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. Quando ele morreu, 4 dos seus filhos receberam poder político. Arquelau, tetrarca da Judéia, conforme Mateus 2,22. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia. Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia esse Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, que era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus de Petra, foi a Roma visitar o seu irmão Filipe I, porque esse Filipe aí é o Filipe II, que era casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que também era um dos outros filhos de Herodes o Grande. Portanto, Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, não, era também sobrinha. O pecado dele não foi só de adultério, foi também de incesto. E ele chega lá e se engraça com a cunhada, também sobrinha. E Herodias diz para ele assim: se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão Filipe e vou para Galiléia com você é sua mulher. Herodes topou. E agora pense comigo na cena. Um dia desembarca na Galiléia o Herodes com Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão e não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, sabia que seria odiado por causa disso, e foi, aliás, foi preso por causa disso. Preso aonde?
na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por não vender sua consciência. Um dia, Herodes até gostava de ouvi-lo, diz a Bíblia, tinha até medo dele. Quando Herodes dava uma escapadinha para ouvir João Batista, sabe que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final, e o cara saia mais apavorado. Um dia teve uma festa na casa do Herodes, no aniversário dele, chamou seus convidados, estavam todos chapados, todos bêbados. Quando entra a filha de Herodias e dançou diante do rei com muita desenvoltura, e ele assina um cheque em branco, pede o que você quiser, e eu te darei. A menina, tão maligna quanto a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? Carta branca para mim. A mãe diz: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E agora sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, abre a masmorra de Maquerós, arranca João Batista da cela, bota a cabeça dele num cepo e tosam a cabeça dele com a espada. E agora vem aquela cabeça pingando sangue para a festa da iniquidade, como um bolo macabro. Você sai dessa cena horrorizado, perplexo, chocado, diz: meu Deus, que tragédia, que fim inglório. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. O que é importante para um homem, meus irmãos, não é como ele morre, é como ele ressuscita. Eu não sei quanto a vocês, eu posso estar fazendo uma leitura errada, mas eu acho que a igreja de Deus está entrando no funil da história e vai enfrentar dias difíceis, muito difíceis. Não tem mais espaço para crentes covardes, não tem mais espaço. Mas não importa o que vem ou que a igreja enfrentará, o céu vai indenizar todo o sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês: que pai e que mãe hoje bota o nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala. E a minha oração nesta manhã é que a vida de João, é que o ministério de João, é que a morte de João nos inspire, nos motive, nos levante como crentes maiúsculos, superlativos, ousados, cheios do Espírito, entendendo que se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor, a quem tributamos a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém.